Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um livro que vai virar série na Netflix, que é Carbono Alterado. Na verdade, esse aqui é o primeiro de uma trilogia, e quem publicou ele aqui no Brasil foi a editora Bertrand, e o autor do livro é o Richard Morgan. E pelo que eu andei pesquisando, a série na Netflix tá pra sair ano que vem. Bom, eu não vou ficar segurando esse livro na mão, porque ele é bem pesadinho, ele tem quase 500 páginas, se eu não me engano, 486 páginas, então eu vou só colocar a foto aqui pra vocês ficarem vendo a capa. Bom, esse livro aqui é um livro de ficção científica com uma pegada cyberpunk. Eu não sou muito acostumada a ler esse tipo de livro, então por isso que talvez a resenha fique um pouco confusa, porque eu mesmo fiquei um pouco confusa ao ler essa história. A gente viaja então para o século 25, é um cenário totalmente futurista. A gente se depara com carros voadores, com inteligências artificiais como donas de hotéis. É um mundo assim completamente diferente, então a gente tem que estar com a mente bem aberta pra imaginar, e eu acho que esse é um ponto bem positivo e que vai funcionar bastante na série. E no livro ele descreve bastante, mas tem muitas coisas que ele solta e a gente tem que fazer a nossa mente trabalhar e tentar imaginar aí do que realmente ele tá falando. Mas enfim, né, a gente é transportado então pra esse futuro, e a gente vai conhecendo esse futuro através do Kovacs, ou Kovacs. Eu não tenho certeza porque no início do livro ele fala sobre a pronúncia do nome dele, mas enfim, eu vou chamar de Kovacs. Ele é originalmente do mundo de Harlan. Na verdade, a gente não tem só a Terra nesse universo, a gente tem muitos outros planetas habitados, e ele é desse mundo de Harlan, só que ele tá, digamos que ele está preso. Ele tem o cartucho onde fica toda a memória dele, onde fica a alma dele, vamos assim dizer. Ele tá guardado no lugar porque ele aprontou alguma coisa e ele então tá preso. E no século 25 é isso. As pessoas, na verdade, têm cartuchos que são colocados na nuca e ali ficam armazenadas toda a vida dele. Então o que acontece? As pessoas acabam meio que não morrendo. Tem a possibilidade, claro, de morrer se tu destruir o cartucho, mas geralmente você pode viver muitos e muitos anos e o seu corpo pode acabar sendo trocado. Só pegar esse cartucho, tirar do seu corpo e colocar em outro corpo. O Kovacs, que é o nosso personagem principal, ele tá armazenado, né, o cartucho dele tá armazenado, até que o magnata da Terra contrata ele para investigar o próprio homicídio. Esse magnata é o Lawrence Bancroft, e ele, por ser muito milionário, ele tem várias cópias desses cartuchos. Então ele já viveu anos, anos e anos, é como se ele fosse imortal. Só que acabou que ele levou um tiro na cabeça e morreu, só que como ele tem essas outras cópias, né, do cartucho, ele acabou não morrendo. E ele quer descobrir então quem que atirou nele, porque ele não lembra de nada. A polícia da Terra diz que foi suicídio e quer fechar o caso por aí, mas ele, não contente, não acreditando que ele próprio tenha feito isso, ele decide então chamar o Kovacs. O Kovacs então sai lá do armazenamento, o cartucho dele é colocado então num novo corpo para investigar esse caso. E a história vai se desenrolar a partir do momento em que ele chega na Terra, que ele conhece essas pessoas, que ele começa realmente a investigar. Aí a gente vai ver que tem muita coisa envolvida, muita coisa mesmo. Tem bastante coisa sobre prostituição, tem bastante cenas de sexo, de violência. É um livro que eu acho que não deve ser para menores de 16, 18 anos. Como eu falei no início, tem muitas coisas que me deixaram um pouco confusas, porque o autor, ele vai jogando as coisas, e aí a gente que tem que imaginar, e eu como não sou acostumada a ter esse tipo de leitura, achei um pouco confuso e complicado. Mas se você já tá acostumado com isso, eu acho que vai curtir bastante, porque esse mistério é muito interessante, e todas as coisas que envolvem ele também são bem interessantes. O Kovacs é um personagem cativante, eu pelo menos gostei dele, ele é meio doido assim, e na verdade eu esqueci de falar, mas ele é um emissário. Emissários são tipo soldados, então por isso que o milionário, né, o magnata chamou ele pra trabalhar pra ele. Também vai ter um romance que eu gostei bastante, né? Geralmente, nos últimos livros que eu tenho lido, o romance tem me irritado um pouco, mas nesse eu realmente curti a forma com que o autor trouxe, até porque não é nada meloso, né? Então, foi um livro com uma leitura extremamente demorada, e aí eu acabei ficando um pouco desanimada, porque eu queria ler outros livros, eu não tenho costume de ler vários livros ao mesmo tempo, então eu precisava terminar ele pra ler outros. E aí, tipo, ele tava bom, mas ele não tava maravilhoso, sabe? Por causa disso, assim. Por eu realmente não ter essa familiaridade com o tema. Então eu fiquei meio cansada de ler ele, mas no fim das contas é um livro bom. Não sei se eu vou continuar a ler, né? Porque é uma trilogia, então não sei se eu vou ler os outros, porque eu realmente achei bem denso e bem demorado. A não ser que eu esteja bem tranquilinha, assim, sem correria pra ler outros livros, daí eu acho que dá pra pegar ele e aproveitar.
Mas se você tem bastante livros na lista, aí eu acho que a leitura dele é mais complicada. Por mais que a gente tenha muito medo de adaptações, eu acho que como série ele vai funcionar super bem, porque eu já fico imaginando todo esse cenário futurista. E as coisas vão ser mais fáceis porque você vai poder ver, né? Vai ser visualmente. Então, quando é descrito no livro, talvez fique um pouco mais complicado de entender como tudo funciona, porque realmente é um outro universo, é uma outra realidade, então a gente tem que forçar bastante a nossa mente para conseguir entrar bem na história e aproveitar, né, todas as informações que o autor coloca aqui nesse livro. Claro que tem todo esse lance de morrer ou não morrer, até onde que as pessoas vão, né, pra conseguir viver pra quase eternamente, se isso realmente é uma coisa interessante, se não é. Fica todo um questionamento se você quiser viajar um pouco mais além do livro, né, pra você se fazer essas perguntas. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, se você gosta de ficção científica, eu acho que você vai adorar esse livro, você vai aproveitar ele de uma maneira totalmente diferente do que eu. Talvez você leia até mais rapidamente, não sei. Só sei que pra mim foi uma história bem densa, uma história demorada, uma história difícil de se envolver, mas de certa forma eu sei que ela foi muito bem escrita, que ela foi muito bem contada, então eu acho que vale a pena se você realmente gosta do gênero. Se você se interessou pela história, o link pra você comprar o livro vai estar aqui na descrição. Então é isso, se você gostou, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos beijos, até o próximo vídeo. Tchau!